primeiro assunto aqui, falando justamente disso. Deixa eu só ajustar a tela aqui bonitinho para a gente poder falar, porque saiu uma matéria aí ontem à tarde, do Caí Mota lá no GE, que diz o seguinte, ó, crise do Real Madrid faz CBF considerar viável ter Ancelotti na seleção antes do Super Mundial. A vitória contundente do Arsenal sobre o Real Madrid tem consequências na busca por um novo treinador na seleção. A crise que se instala na última semana pelos lados do Santiago Bernabéu e se agrava com o resultado dessa terça ecoa nos ouvidos do presidente Edinaldo, que vê o sonho de ter Carleto no comando da seleção ganhar contornos viáveis já na data FIFA de junho. O Brasil monitora à distância a situação e espera a final da Copa do Rei no dia 26 de abril diante do Barcelona. Todos somos Barcelona, hein? Para intensificar os contatos. Antes mesmo da derrota, a postura da CBF era de atenção diante do princípio de crise que se instalava no Real diante dos maus resultados. O impacto da derrota dessa terça aumenta a confiança da CBF em se aproximar do italiano, mas o Edinaldo e a direção da entidade sabem que é preciso esperar um pouco mais. Nada avançará antes da partida de volta contra o Arsenal na próxima semana. Deixar o mês de abril como espera já era uma estratégia da CBF visando o candidato mais viável, Jorge Jesus, que tem a Champions Asiática a disputar até 3 de maio. O cenário ruim para a temporada merengue é situação difícil, 4 pontos do Barcelona em La Liga. E a final diante do maior rival, no entanto, abre caminhos para aquele que é o grande sonho de Edinaldo. E Jorge Jesus está no modo stand-by por conta do seu compromisso com o Al Hilal. E aí tem outras notícias aqui. O Mauro César Pereira deu que o Jorge Jesus já tinha meio que alinhavado uma multa. A CBF já tinha se comprometido, dito que poderia eventualmente pagar a multa do Jorge Jesus para tê-lo na próxima data FIFA. Teve a matéria aqui, ó. Teve aqui uma informação no próprio Seleção. Deixa eu tentar descer um pouquinho. Cadê essa? É o vídeo. Esse é o vídeo falando do Carleto? Ou do... eles falam do Abel também aí. Aqui eles falam do Abel Ferreira. Eles falam do Abel Ferreira. Eu não vou colocar que eu tô com medo de dar algum problema. Não, eles falam do Abel Ferreira que ouviram de pessoas próximas ao Abel que ele vê com bons olhos assumir a seleção brasileira. Que é verdade? O Palmeiras já sabe disso também, que se chegar e falarem com o Palmeiras e falarem com o Abel, ele estaria aberto a topar e tal. E assim, cara, eu acho que hoje, pelas informações aí do Caê, que é um cara bem informado sobre Flamengo... o blog do Mauro César aqui pra vocês na tela, falando que o Jesus tá mais perto e que a CBF tá pronta pra pagar a multa. Aqui saiu do blog dele, tá? Pode falar. Seleção, o Caê é um cara que é muito informado sobre seleção e sobre Flamengo também. E hoje eu acho que, cara, vendo esses caras aí que tem informações, o próprio Mauro também tem muita informação, principalmente do mundo do Flamengo. Acho que hoje os nomes mais viáveis são Jorge Jesus, numa escala bem alta, Abel Ferreira, plano B, e um sonho distante, Carlo Ancelotti, porque eu acho que o Ancelotti vai ser bem difícil convencer o cara a vir pro Brasil, a treinar a seleção brasileira. Eu acho que o nome mais factível e mais viável nesse momento é o Jorge Jesus e seria o meu nome também. Ah, Felipe, mas e o Abel? Cara, acho que o Abel não tem currículo ainda para assumir a seleção brasileira. Por mais que tenha feito história aí no Palmeiras, acho que a seleção hoje precisa muito mais de um cara como o Jorge Jesus, não só por experiência e também pelo jeito de jogar, pelo que fez aqui no futebol brasileiro em pouco tempo, pelas soluções que fez em pouco tempo. Acho que seria um nome mais interessante do que o próprio Abel Ferreira. Deixa o Abel no Palmeiras. Eu vejo o Abel como terceira opção também. O Carlo Ancelotti, pelo tamanho do Carleto e... tá tomando um pau, a temporada tá muito ruim. Nada disso desabona a história do Carlo Ancelotti, o quanto seria maravilhoso tê-lo à frente da seleção. Perdendo ou ganhando, é uma oportunidade única, porque a gente tá falando de um dos 3 maiores treinadores da história do futebol, ponto. Não tem como você negar isso, nem tem como você dizer não pra isso. Entendeu? E pra mim, melhores. Porque é um dos caras que, além de ser vencedor em tudo quanto é lugar que passou, ele ganhou de jeitos diferentes.
É um dos mais adaptativos que Mas, tem. cara, ele é espetacular como treinador. O melhor gestão de grupo que eu acho que existe é Os dele. caras amam ele, Os né? caras, todo lugar que os caras passam, todo mundo ama ele. É, o cara que Por já isso que eu não jogou. compro essa versão aí que já tá se espalhando, principalmente ontem, de que, ai, videozinho mostrando ele dando instrução pros caras ali na beira do campo e o Bellingham fazendo careta. Duvido que o vestiário do Real Madrid esteja fervendo, borbulhando, É, os caras não comprem mais o que ele diga. Duvido. Por isso que, cara, tô aqui brincando com pô, a camisa do Arsenal e tal. Não tá decidido. Se o não Real tá. fizer 1-0 no primeiro tempo, 2-0, esquece, irmão. A camisa do Arsenal pesa uma pena na Champions League. É, então. Não tem camisa, não tem tradição na Champions League. Chegou na final uma vez. É, Você é louco, o Real Madrid é o maior campeão da história. E o Carlo Ancelotti, com ele, o Real Madrid já teve viradas históricas. Então, exatamente. esse cara é gigante, velho. Então, ter a oportunidade de ter esse cara, você não pode dizer não. Todo respeito ao JJ, que é excelente. Acho que tem a cara da seleção brasileira, mas, meu amigo, desculpa aí. Desculpa aí. Agora, claro, se o Ancelotti não for viável, pelo menos para quando a CBF quer, eu esperaria até acabar o Super Mundial para ter o cara como Ancelotti. Se o Ancelotti fala, olha, depois do Super Mundial eu vou. Não vou renovar com o Real, independentemente do que aconteça. Sou capaz até de assinar um pré-contrato, alguma coisa para garantir, porque da outra vez esperaram e deu errado, né? Mas se tiver um documento, se ele assinar, eu esperaria até a próxima data da FIFA, ficaria com o interino, não tem problema, porque, cara, o Brasil tá classificado. Então não é esse o problema. E para ter o Ancelotti, não é 2 jogos que vai mudar a minha vida, entendeu? Para ter o Ancelotti eu esperaria, se ele assinasse algum documento. Mas claro, se o Ancelotti não for essa opção, o JJ para mim é a opção imediata. Tem que ser o Jorge Jesus, por tudo que ele eu acho que ele pensa de futebol, que eu acho que se e pela personalidade dele, pelo que a gente conhece dele, pela relação dele, pelo cara de ser um cara, o fato dele ser um cara firme, a relação com o Neymar, que eu acho que é importante, não ser subserviente a nenhum jogador, convocar os melhores, etc. Ter um estilo de jogo que eu acho que pode dar muito certo na seleção, independentemente de ganhar ou perder, que sai do jogo. Mas eu acho que seria a segunda opção. E claro, uma terceira opção, o próprio Abel. E aí não deu certo. Eu acho muito difícil chegar no Abel. Porque eu acho que se não der certo com o Carlo Ancelotti, o JJ vai assinar. Acho muito pouco provável que ele dê essa chance passar. Acho muito difícil que chegue. Eu acho importante a CBF já entender com o Abel se pintar, qual é que é, se Sim, aceitaria ou essa é a não. informação. Isso eu acho Essa é a legal, informação. tem que ter esse tipo de conversa. Mas acho que não vai chegar nele. Eu acho que o que pode acontecer é o seguinte: a depender de quem será o técnico da seleção, e a gente vai ver o tamanho do contrato, o Abel pode ser convidado a comandar o próximo ciclo. Entendeu? Mas eu acho que ele não aceitaria. Eu acho que o Abel aceitaria agora, porque ele sabe que ele treinaria a seleção um aninho e tchau. É até a Copa e tchau. E aí não prejudicaria a carreira dele. Agora, você vê o Abel perdendo 4 anos da jovem carreira dele, treinando uma seleção brasileira num ciclo para a Copa de 2030, não consigo enxergar. O JJ talvez seja esse cara, o próprio Carleto seja esse cara, pela idade de ambos, etc. Cara, eu não quero ser tarista aqui, mas seleção brasileira, seleção no geral, se você for analisar no mundo, os técnicos geralmente são caras mais velhos, mais experientes, mais rodados, caras que já fizeram uma carreira sólida e vencedora em clubes. Eu vi até uma notícia essa semana de que o próprio Roberto Mantini, que foi campeão da Euro com a Itália e tal, em 2020, chegou a ser sondado, monitorado também pela CBF. Ou seja, são caras que têm experiências. Um jovem igual o Abel, assim, que tá. Pô, beleza, o cara tem 45 anos, mas é jovem ainda. O grande trabalho da vida dele é o Palmeiras. Só. Ele ainda tem um futuro pela frente de poder ir pra Europa, voltar pra Europa e conseguir trabalhos em outros clubes e fazer uma carreira vencedora por lá também. Assim como foi a do Jorge Jesus, sobretudo em Portugal e aqui no Flamengo, enfim, em outros lugares. O Ancelotti nem se fala. Então, cara, acho que o nome do Abel Ferreira por mais que eu ache mais difícil trazer o Ancelotti do que ele,
Eu acho que ele não deveria nem ser considerado, cara, nesse momento. Assim. Nem É, considerado. eu acho que tem que ser considerado, mas assim, numa terceira opção, cara. É isso. É Tem que isso. ir no JJ, cara. Porque eu acho que o Ancelotti também não vem. Eu tenho um certo feeling, assim, pô, cara, convenceu o italianão a largar a Europa, vir pra cá, vivenciar o que é o futebol brasileiro, o que é a seleção brasileira. Embora eu imagino que ele saiba o que é, mas acho que tem muito mais a cara do Jorge Jesus, cara. O Jorge Jesus acho que é o português mais brasileiro que a gente viu nos últimos anos aqui. Eu gostaria muito também. Eu também, Gostaria cara. muito Acho que também. seria muito foda. Mas Seria o muito... Carleto, pra mim, tá na frente. Desculpa o Ah, JJ. não. Técnico por técnico, o Ancelotti é muito melhor, mas... Então. Eu tô analisando mais o sentido real, esse sentido viável. Eu acho que o Carleto é viável. Putz, acho que não. Eu acho, cara. Eu não Sinceramente, eu consigo acho. ver Edinaldo Rodrigues e seus assessores chegando lá e convencendo o homem a vir. Mas não é o Edinaldo, cara. É a camisa da seleção, tá ligado? Quem tá convencendo o Jorge Jesus a vir é o próprio Jorge Jesus. Então, mas é por causa da camisa da seleção, exatamente. A camisa da seleção é muito pesada, cara. E aí não importa com quem você vai conversar, é um contratinho que você vai assinar. E não vai ser nem você, vai ser seus empresários. Você acha que esse cara conversa? Vai só botar a tinta no papel lá, entendeu? Quem vai conversar são os empresários do Ancelotti. Enfim, sei lá. Eu acho que é possível. Eu quero sonhar com isso também. Mas claro, se o plano B, o JJ, ele vier, tô muito feliz. Tô muito feliz.